Olá, meu nome é Camila Vitório. Hoje eu vou apresentar a comunicação sobre o artigo História das Exposições, Outros Molduras Possíveis. Nesse artigo, eu reflito sobre as exposições como um local privilegiado para a construção de narrativas que vão ser aglutinadas pela história da arte, principalmente no que tange grupos considerados subalternos, enfim. Para isso, eu vou trazer alguns autores para discussão, tentando entender, então, como essas narrativas são mobilizadas nos espaços positivos. Eu parto de um lugar em que as exposições, né, elas passam a ser um lugar extremamente importante, né, e presente nas narrativas da história da arte. A gente vê nas literaturas, né, de história da arte a menção, né, às exposições que são realizadas, sejam através de bienais, documentos, enfim. A gente também precisa, né, verificar quão importantes as exposições são, já que elas vão passar a ser um lugar em que as obras vão sair daquela dicotomia entre artista e obra. Elas passam a existir com outros atores, marchands, curadores, enfim. Serão muitos atores envolvidos ali, né, dentro do sistema artístico. Então, são mobilizadas essas diversas relações e esse momento, né, que as exposições vão se tornando ainda mais proeminentes, é um momento em que o Belting disserta, né, sobre o fim da história da arte, que vem no momento em que a gente vê uma alteração, né, das poéticas, alteração de como a obra é refletida, né, muito mais ligada ao conceito da obra do que a materialidade da mesma, ocasionando uma desmaterialização, né, desses objetos artísticos, o que culmina com que aquele enquadramento, né, da história da arte, muito ligada ainda a um legado formalista, né, a análise formal dessas obras, a, a sucessão, né, de estilos, assim, não dê mais conta, né, muito menos a narrativa ocidental. E o Belting traz, né, um indício importante disso, quando ele fala para nós, né, do que acontece, né, é que agora as exposições vão passar a ser esse local de disputa, né, da história da arte. Ela vai passar a ser decidida ali, né, que a gente vai descobrir em todas as vezes que a gente for numa exposição, né, o que a gente não encontra na história das artes escritas, né, e muitas vezes elas vão ser promovidas por esses grupos sociais particulares que até então não eram considerados nessa narrativa da história da arte. Então, eu chamo o Peter Weber para discussão, né? O Weber ele vai, inclusive, trabalhar com Belting, né? Em 2013, numa exposição que reflete justamente sobre globalização, os novos mundos da arte, e ele vai cunhar o que a gente chama da teoria da reescrita. Ele adota essa teoria justamente porque ele quer uma teoria que dê conta de fugir do paradigma de inclusão e exclusão que sempre assola quando a gente tenta inserir grupos até então considerados subalternos, outros países, enfim. Ele vai apontar, né, a teoria da reescrita como uma possibilidade de refletir, né, sobre a história da arte. Ele vai ser curador da Quarta Bienal de Arte Contemporânea de Moscou, em 2011, e ele vai fazer a seleção de cerca de 74 artistas, vindo de 33 países, e para ele acredita que o processo de reescrita é um processo ativo, né? Se envolver no sistema político, econômico, enfim. E o Romberg, fazendo eco a isso, ele vai afirmar que o Weber ele vai ser muito importante para que a história da arte e essa construção seja vista de forma crítica, né, durante uma exposição, principalmente para os espectadores, que eles tragam os conhecimentos deles sobre história da arte, os próprios conceitos, né, mas articulem em novas práticas naquela exposição. Fazendo assim uma construção, um empreendimento subjetivo dos espectadores sobre a história da arte, né? Então, a reescrita, né, apresenta para nós uma nova possibilidade, né, de pensar
essa inserção, a escrita dessas narrativas, tentando fugir a esse paradigma de inclusão e exclusão. Depois disso, eu vou refletir sobre a questão, pensando no trabalho do Igor Simões. O Igor Simões ele vai trabalhar com a ideia da montagem, justamente vindo, né, da tese de doutorado dele, que é a montagem de filme e exposição, Vozes Negras no Fundo Branco da Arte Brasileira. Ele pega o termo montagem, né, ele vem justamente de uma ideia, é um termo, né, que vem do cinema, assim, da feitura cinematográfica. O Igor, ele menciona, né, que ele acredita que a história da arte como disciplina pode ser compreendida através da operação da montagem, ou seja, dessa reorganização de elementos previamente produzidos para construir narrativas vagas. E ele vai estender, né, essa ideia refletindo sobre as exposições, pensando nelas como momentos em que vão ser continuados diversos fragmentos fílmicos e suas montagens. Então, o Igor vai auxiliar a gente a pensar, né, na exposição como esse momento em que a gente tem diversas obras em relação com um espaço diferente, pensando, né, nesse complexo de relações que a gente já falou antes, como elementos que podem ser rearticulados, né? Auxilia tanto, a gente pode fazer reflexões, né, articulando obras dentro desse espaço, enfim, auxilia na construção tanto de uma curadoria quanto de uma reflexão sobre as exposições. Pensando nessa questão, né, de escrita de uma narrativa no contexto expositivo, eu remeto a essa ideia do curador-autor também, porque creio que ela é muito importante, né, já que o curador como autor, trazendo, né, a RUP em diálogo com a Nathalie Renich para a discussão, que vai ser essa figura que vai ser responsável por realizar, né, a concepção desse discurso curatorial, para a partir de então escolher obras, ele vai se centrar escolhendo lugares, ele vai validar um discurso sobre essa exposição. Então, esse lugar de autoria também tem esse lugar de validação, né? Mesmo que essa figura do curador-autor seja problemática, como já falo a seguir, ela também é muito importante, principalmente na minha reflexão, em que eu penso a exposição como esse lugar de escrita de narrativa, né? A autoria vai entrar como essa validação. No entanto, como o Felix Vogel aponta, a gente observa, né, na história das exposições, como essa vertente da história da arte, uma questão problemática, já que o que a gente tem, né, de narrativa, de literatura sobre a história das exposições em grande parte, entrevistas de curadores, publicações que vão falar sobre biografias de curadores. Então, o que acontece é que o Vogel aponta para uma criação de um novo cânone, né, que está mais ligada a uma construção do discurso sobre curadores do que a história das exposições em si. Por fim, eu finalizo falando desse livro de 2018, da Maura Riley, que ela faz um extensivo levantamento quantitativo sobre quem expõe obras, né, e aponta para essa figura do ativista curatorial, que seria esse, né, curador que se compromete a fazer uma exposição pensando em números igualitários, né? Pensando em artistas mulheres, artistas não brancos, não euro-americanos, enfim. E ela vai falar, né, de estratégias de resistência para subverter aos números que mostram que, na verdade, ainda está muito nos campos discursivos, que nas exposições ainda permanece, né, uma ausência desses atores, né? Enfim, por fim, ela aponta, né, que também a gente tem que ter cuidado, porque a gente vê muitas exposições que são exposições importantes, mas ainda assim são exposições separatistas, porque não aglutinam de fato esses atores nas exposições, mas criam um eixo alternativo para eles. Os números da Maura e as estratégias que ela apresenta são muito importantes e demonstram, né, que ainda está nesse campo discursivo e que esses artistas ainda não foram incluídos no mercado artístico também. Então, por hora é isso, bem resumido, né? Eu resumi um pouco o artigo para essa comunicação, mas eu espero que eu tenha conseguido transmitir um pouco dessa reflexão das exposições como esse local de escrita narrativa. Muito obrigada.